eu digo sempre, né? Por exemplo, o apóstolo Bud, ele tinha uma personalidade e eu sou muito diferente dele. Suceder o pastor Bud, tomar a posição, não me faz assim ter que usar as mesmas ferramentas que ele tinha, porque, bom, ele tinha uma personalidade diferente. Eu tenho outra personalidade. Agora, uma coisa eu tinha em comum com ele, a mesma seriedade, né? Isso é princípio da palavra. Eu tenho o meu jeito de ser e eu não vou conseguir fazer igual a ele. Eu lembro algumas pessoas do nosso ministério, né, que muitas vezes gostavam tanto do pastor Bud, que queria imitar o pastor Bud até na sua forma de falar, né? E às vezes ele imitava até brasileiro, imitando um pouco o pastor Bud como Rafa imita. Não sei se vocês conhecem Rafa, mas ele imita o pastor direitinho. A forma dura, muitas vezes existe uma graça para fazer você operar dentro do chamado apostólico que ele tinha. Então, se você tentar fazer como o outro, talvez não vai funcionar. Seja você mesmo, simples, né? Amém, maravilhoso. Eu queria mostrar uma foto agora, queria que o senhor falasse um pouco sobre esse homem aí. Esse camarada aí é peso, hein? Gilson é uma pessoa muito especial para mim, né? Gilson foi quem ministrou a palavra para mim, ele e Silvia. Eu era perdidão, né? Metido nos vícios e tudo, e ele era policial federal, olha só, né? E me acompanhou durante o paraquedismo, me deu a palavra, eu me converti. Esse camarada foi o responsável por um tempo na minha vida mesmo, assim, de instrução, de perseguição. Queridos, quando eu me converti, eu não tinha esse amor que hoje eu tenho pelo Senhor, não. O amor foi crescendo, né, por causa do conhecimento. O conhecimento faz com que o amor aumente. Então, eu ia para a igreja mais por causa da perseguição dele. Ele sabia perseguir, né, era policial federal. Se eu não fosse para a igreja, ele ia para a minha casa. Se ele não me encontrasse na minha casa, ele ligava para mim, irmãos. Ele passava 1 hora no telefone, abrindo versículo, abra a Bíblia aí, sei o quê. Eu digo, homem, falava com Sueli, que namorava com ela naquele tempo. Sueli, é melhor a gente ir para a igreja do que Gilson vir para a nossa casa. Porque na igreja eu gastava 2 horas. Se Gilson fosse lá para casa, era mais de 3 horas, né? Ele saía de madrugada. Então, assim, a gente terminava indo por causa dessa perseguição santa. Mas olha o que Deus fez, sabe, querido? É uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que nos ajudou muito. Quando a gente era novo, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, a gente era carnal, né? Gilson era carnal numa ponta, eu era carnal na outra, a gente brigava, né? Tinha as nossas discussões, mas graças a Deus que a gente tinha mesmo, assim, o nosso coração voltado para o Senhor. Mas eu posso dizer, quantas bênçãos esse irmão, esse profeta nos ajudou. Num momento em particular da igreja que nós estávamos vivendo, um irmão quis colocar o ministério na justiça, e eu lembro como hoje, né? Esse irmão desdenhou o pastor Bud, Canrobé, a mim. Foi uma briga feia lá. O pastor disse, rapaz, fica à vontade, eu vou pagar, mas você não tem direito a isso. E pronto, foi uma confusão, não dá nem para eu relatar aqui. Gilson não sabia de nada, né? Estava na Polícia Federal, essa situação aconteceu, e esse irmão ia passando pela Polícia Federal, viu o carro de Gilson e parou, né? E Gilson disse para a gente que ele estava orando e a figura desse irmão apareceu, né? Como uma foto, apareceu como se fosse uma foto e um relógio ao lado. E ele perguntou ao Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com isso? E o Senhor não disse nada para ele, não falou nada. E ele perguntou algumas vezes, o Senhor não falou nada. Ele foi trabalhar, foi quando esse irmão chegou por lá, porque viu o carro dele. Aí parou, aí quando o Gilson viu ele, aí pegou ele e disse, rapaz, vem cá. Entrou num gabinete lá, Gilson estava de plantão, entrou no gabinete, foi falar com ele, disse, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu vi sua foto e vi um relógio. Pedi ao Senhor para me revelar o que era e o Senhor não me disse. Mas agora que eu estou te vendo, a revelação chegou. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu vou dizer uma coisa, o Senhor mandou te dizer que seus dias, o seu tempo de vida está sendo contado. Se você não se arrepender, você vai morrer cedo. Irmão, isso foi forte. Esse irmão caiu em prantos, depois foi procurar Canrobé, procurar o pastor Bud e me procurar, arrependido do que tinha feito. Sabe, queridos, assim, muitas vezes um profeta é usado por Deus.
Porque quando Deus não consegue mais falar através do púlpito para você, através da palavra, através da inspiração, tem que ter alguém que estoure esse balão de orgulho, né? E que te leve para um lugar de segurança, um lugar de proteção, que é obedecer ao Senhor. Maravilhoso. Gilson, né, ele foi uma parte muito importante, né, dentro do Ministério Verbo da Vida, dentro da vida, né, do próprio pastor Bud. Ele era muito usado para a vida do pastor Bud também, para muitas fases, né, Guto? Deixa eu só contar uma coisa engraçada aí, ó. O pastor Bud estava com a dor na coluna, ó, irmão. Aí Gilson soube que o pastor Bud estava lá e foi lá. Aí disse, pastor, eu tenho uma massagem para fazer, ó. Aí ele disse, deita aqui no chão. Pô, o Gilson teve coragem, irmão. O pastor deitou no chão, de bruço, né? Assim, deitou no chão e Gilson subiu em cima das costas do pastor Bud. Ele disse que era para estar lá e ele, sai, irmão, de cima! Quase acaba com o homem, ó. Gilson tinha coragem, viu, querido? Não era brincadeira, não. Esse camarada era uma benção. Verdade. E Gilson, né, ele era alguém muito usado nos bastidores, né, como profeta de bastidores, como nesse exemplo que o senhor mesmo citou. Ele era um homem forte no púlpito, né, e muito usado nos cultos. Mas quando eu vim morar em Campina Grande em 2010, eu tive a oportunidade de estar mais próximo de Gilson. Eu podia ver como ele era usado em particular, né? A gente ia no shopping fazer alguma coisa e era só uma ida no shopping, pagar uma conta, mas no meio do caminho ele encontrava alguém, né, e dava uma palavra e falava da vida da pessoa ou filho, e aquela pessoa chorava. Então tinha um avivamento e milagres ali no meio do shopping, né? Então a importância de você, irmão, não esperar uma oportunidade, seja a oportunidade, né? Existe um campo aí fora, uma grande necessidade aí fora, e a gente fica esperando um convite, um jeito, uma porta. A porta já está aberta, né? Então faça algo com o que Deus já está te dizendo. Você tem um campo aí vasto, então permita que esse dom que foi confiado à sua vida possa ser usado para abençoar o corpo de Cristo. Rapaz, o Gilson era tão assim que uma vez, depois da morte dele, umas 2 semanas depois, eu fui cortar meu cabelo, né? Meu cabelo corta rápido, viu, mano? Não é mais rápido que o do Fernando, não, mas é rápido. Eu entrei lá, tinha um senhor sentado lá, né, cortando o cabelo, e por acaso eles estavam falando do Gilson. Era um policial rodoviário federal, e falando dele, dizendo que ele tinha conhecido o Gilson, porque ele ia passando na Polícia Rodoviária Federal, na madrugada resolveu parar para ver quem estava no posto e começou a pregar, e ele se converteu ouvindo o Gilson numa madrugada ouvindo a palavra, né? E ele falando isso, eu fiquei impressionado, porque ele era mesmo assim, né? Ele tinha umas inspirações que parecia loucura, irmão. Assim, sabe, de fazer umas coisas meio loucas, assim, de entrar em alguns lugares e pregar a palavra, às vezes de gritar, de proclamar Jesus, dentro da Polícia Federal, sabe, assim, era bem assim, bem espontâneo. E quem conheceu ele sabe que, assim, Deus usava muito ele nos dons, né, e era uma grande bênção. Amém. E eu acredito, apóstolo Guto, que esse é um tempo, né, que no Ministério Verbo da Vida Deus tem levantado esse farol, né? A gente tem tido muitos lugares, como, por exemplo, a irmã Vânia, né, que tem um treinamento profético lá com o pessoal de Salvador, o Gotas Proféticas lá em Petrolina, e outros que Deus tem inspirado a trazer um foco, porque eu creio que Deus está trazendo mesmo uma pavimentação, né, para que esse chamado possa, né, se mover de uma forma equilibrada e abençoar o corpo de Cristo, né, nas medidas que deve. Então, esse ministério, né, sempre foi um ministério que apoiou o profético, né, apoiou o mover do Espírito. Nunca existiu uma aversão, né, a esse contexto. Pelo contrário, sempre houve uma porta aberta para que o profético pudesse se mover, né, na igreja, no ministério. Aqui em Campina Grande, a gente tem muita gente com esse dom. Talvez eles não estejam atuando numa plenitude de unção, como alguns que a gente conhece e reputa, né, já pelo tempo, pela maturidade. Talvez estejam no começo, mas temos pessoas maravilhosas, assim, o Maneco, a Janaína, outros, assim, que o nobre profeta Isaías ali, ó, o pastor Humberto, que a gente chama pastor, tem tanta gente boa, sabe? A Vânia, muita gente, assim, que tem um chamado, dom, e a gente vê atuando plenamente na vida deles. Eu fico bem confortável, assim, com isso, né? Porque é uma forma de apacentar também o povo
sobrenaturalmente, reconhecendo os dons, os talentos. Sabe, querida, às vezes é tão bom ver pessoas que elas não importam aonde elas estejam servindo, o importante é estar servindo ao corpo, né? Sem ter aquela questão do título na cabeça, né? A gente serve ao Senhor por causa do amor que a gente tem ao Senhor. A gente gosta de vidas, então, às vezes as pessoas começam por onde a porta está aberta, e se você for fiel, Deus vai conduzindo você para um nível maior, e é isso que a gente sempre fala. A fidelidade faz com que a unção aumente, faz com que a abrangência do chamado aumente, mas as pessoas às vezes hoje querem correr rápido demais. Hoje, nesse afã de ter muitos seguidores, muitos likes, as pessoas não param para amadurecer, para estar junto de pessoas que possam contribuir com a sua vida, né? Então é bem importante você estar junto de pessoas maduras. Eu vi uma vez Mísia falar, né? Que ela disse, se você quiser amadurecer uma fruta, por exemplo, uma banana, você coloca ela junto de uma banana madura, que um gás vai sair daquela banana e vai amadurecer ela. Então, se você quiser amadurecer mais rápido, fica junto de pessoas mais maduras. Você seja seletivo nas amizades que você tem e aprenda a receber não, né? Às vezes, por vezes, o pastor nos instruía até mesmo num culto público, né? Uma pessoa levantava, dava uma língua, e a gente tinha muito disso no passado, né? Uma pessoa levantava, dava uma língua no momento errado, né? Era uma inspiração, mas o cara não se continha, dava no momento errado, queria falar, o pastor, para rapaz, para, mandava parar, ele continuava a pregação, aí dizia para o camarada, agora venha, e deu a língua e a interpretação. Para mim isso era uma aula muito grande, irmãos, porque a gente pode causar um curto-circuito, né, na unção, e a gente se perder no meio disso e perder aquilo que Deus quer falar. O pastor era assim, ele instruía a gente, sabe? E se você sabe receber as instruções, as orientações, cara, você vai ser um profeta, um ministro maravilhoso, sabe? É somente você aprender a receber as instruções que Deus está dando. Maravilhoso. Para a gente encerrar esse momento, eu gostaria que aqueles que reconhecem que têm a chamada nesse ofício do profeta, queria que você ficasse de pé, onde você está, e eu gostaria que o apóstolo Guto, né, pudesse orar por essas pessoas. Não, eles quem tem que orar por mim aqui. Dê uma palavra aí. Você sabe o que é que um profeta diz quando encontra outro? Fala da tua vida, da minha vida, porque da tua eu já sei. Eu pensei que tu ia dizer, é isso que eu te digo. Também. Mas, queridos, é maravilhoso ver, né, o dom, né, na sua vida. Só se deixa ser conduzido mesmo. Deixa Deus liderar você através de pessoas que são idôneas, que te amam, que vai te dar oportunidade dentro daquilo que Deus quer. Sirva sem olhar aonde, num sentido assim. Sirva por onde a porta está aberta e deixa Deus fazer o resto, tá bom? Quero orar por você mesmo, para que você seja uma grande bênção e você possa ser inspirado por Deus para motivar pessoas, levar pessoas. Eu posso te dizer, irmãos, tem pessoas que elas recebiam do dom, mesmo sem ser proclamado o nome delas, né? Elas faziam um trabalho tão silencioso que abençoava a igreja, mesmo sem que elas fossem uma pessoa de destaque na igreja, somente porque tinham o coração de obedecer a Deus. Que você seja assim, né? E deixa Deus te levar. Fique como uma pena, né? Ao sopro do Espírito, Ele vai te levantar no nível do seu desejo. Só se conserve com o coração puro. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por tantas pessoas que reconhecem o chamado. É tão importante, Senhor, esse reconhecimento. E é tão importante que eles entendam exatamente o lugar onde eles estão. Porque nenhum GPS, Senhor, pode dar um mapa se as pessoas, se ele não reconhece o local onde a pessoa está, onde aquele aparelho está. Eu acredito que precisamos reconhecer, eu estou aqui. Agora o Senhor pode passar o mapa para conduzi-lo até uma posição onde vai ter plena ação do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, eu
Eu oro para que os olhos do entendimento deles sejam abertos, para que eles sejam uma grande bênção, Pai. Para que a inspiração chegue, Senhor, de uma forma plena e que eles se sintam tão agraciados por fazer parte do plano do Senhor e que eles sejam tão precisos nos dons, Senhor, que os segredos do coração vão ser revelados de forma que eles possam conduzir as pessoas a uma maturidade e a Cristo, no nome de Jesus. Pai, eu oro para que eles honrem ao Senhor. Eu oro para que a graça que opera nesse ministério, Pai, Aleluia, seja tão abundante que eles possam usufruir de tudo que o Senhor tem falado no coração deles, no nome de Jesus. Nós te agradecemos pela sua bondade de conduzi-los em triunfo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, apóstolo Gu. Você pode dar uma salva de palmas?